te agradecemos. Amém. Pode sentar. Vamos louvar o hino 387 da nossa harpa cristã. 387. Amém. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizestes em Jerusalém. A tua greia manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua greia manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa do centurião, e dá-nos hoje poder da tua palavra, para fazendo a tua imensa criação. Dai-me o poder da tua palavra, fazendo luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito e dá-nos hoje muitas convenções. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós o teu Espírito e aos que sofrem da tua proteção. Agora ficamos em amor unido para obter a prometida unção. Agora ficamos em amor unidos para obter a prometida unção. Derrama Jesus Cristo os que dormem, o muito profundo sono do jardim, como operaste nos antigos tempos, nos que poder nos guia até o fim. Como operaste no antigo tempo, não teu poder nos guia até o fim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ainda o 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só
deixares no altar maravilhas de amor, te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando todo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, dê a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não ceder que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando todo deixares no altar. Aleluia. Eu gostaria assim de estar convidando a nossa irmã Michele para vir louvar mais 2 hinos da harpa cristã. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por mais uma sexta-feira. Estamos no ciclo de oração para adorar a Deus. Quero convidar a igreja a abrir a sua harpa no hino de número 299 da nossa harpa cristã. Há um canto novo. Glória a Deus, Ele é aquele que coloca um canto novo no seu ser. Ele é aquele que vai abrindo o caminho para você passar. Vamos adorar ao Senhor com alegria? Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em me obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito
de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divina sob as asas de amor, e riquezas que fluem em caudal lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cante com alegria. Cristo. Glória a Deus. Nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará pra seu lar o bom Jesus. Cristo, Cristo, Cristo. Glória a Deus. Não existe outro nome como este nome. Enches o contrito de prazer celestial. Glória a Deus. É Ele que enche a nossa alma, o nosso espírito de um prazer, de um gozo imenso, a qual a gente não consegue compreender. Como de manhã às vezes acorda tão triste, e de noite a gente está aqui cantando e adorando a Deus, dizendo que o nome dele é sem igual e enche o nosso coração de um imenso amor, de uma imensa compaixão. Ele tem a sua graça para te dar nesta noite, então descansa. Glória a Deus. 300 a nossa harpa cristã. A nossa esperança é a vinda dele. A nossa esperança é que já já ele vai raiar nas nuvens e vem buscar o seu povo. Glória a Deus. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda.
ainda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Cante! Nossa esperança é... Glória a Deus. Ele em breve vai voltar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformar. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, em sempiterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da
a nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Quantos creem nessa promessa? Jesus em breve voltará. Que Deus abençoe. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. É me passado o bastão para dar continuidade à direção do trabalho, né? Eu acho bom. Glória a Deus. Eu peço à igreja que abra a sua Bíblia no cântico de Salmos 46. Já faz alguns dias que eu venho mastigando esse Salmo 46. Não sou eu a preleitora da noite, mas estou sentindo algo forte da gente ler todo esse versículo, todo esse cântico 46. Após nós lermos esse cântico, o jovem Mateus está com a oportunidade para louvar. E após o jovem Mateus, o presbítero Antenor também está com a oportunidade para deixar uma saudação. Amém? Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na... Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Será que o poder dele é grande? Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E quem está lá? Deus está no meio dela. E o mesmo Deus que está no meio dela é o que está comigo e que está com você. Todos os dias, todos os momentos. Não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. Aconteça o que aconteceu, nosso Deus, Ele é imutável e Ele é poderoso. O 6 diz: as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se... O Senhor dos exércitos está... O Deus de Jacó é o nosso... Não foi ninguém que disse não, viu? Está na palavra. E Ele é fiel. E Ele ainda diz para mim e para você nessa noite: vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Contempla o que o meu Deus e o teu Deus faz. Que nós vamos perceber que Ele trabalha a todo momento. Muitas vezes, dependendo da situação, a gente não consegue ver nem entender. Mas não é que Ele esteja no silêncio, é que Ele não esteja trabalhando, não. O silêncio de Deus também é um trabalhar em nossas vidas. Porque Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança. Ele queima os carros. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Já foi dito aqui nessa noite, aquieta, te acalma. Ah, irmã Edinalva, mas a senhora não sabe da minha situação, por isso que a senhora disse aquieta e te acalma. Aí eu digo, também tu não sabes da minha, mas o nosso Deus, ele diz para mim como para você também, aquieta e te acalma. Que ele está no controle, eu não estou vendo nada acontecer. Mas o nosso Deus não depende que eu e você veja, não. Ele simplesmente está trabalhando. E no momento certo ele vai mostrar para mim e para você. Está vendo que sou eu quem faço? Está vendo que muitas vezes tu espera do próximo, é por isso que a gente se decepciona, a gente se frustra. E muitas vezes por esperar pelo próximo e pela frustração que recebemos, aí queremos o quê? Culpar Jesus. Mas que se culpe o homem do seu próprio pecado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Toda a igreja acompanhe comigo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó. Então descansa no Senhor. Amém? Jovem Mateus, em seguida o presbítero Antenor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Antes que a luz do templo se apague, antes que nem queira mais ouvir tua voz, fala comigo, Deus. Chama meu nome. Antes que prostituam o teu templo, Deus, e tirem a gordura do sacrifício, fala comigo, Deus. Chama meu nome. Fala comigo. E se eu não entender, insista. Fala comigo. Chama meu nome mais uma vez. De mim não desista. Fala comigo, pois estou aqui e quero ser usado. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece do que um sacerdote rejeitado. Antes que Cabo venha a nascer, antes que a guerra comece, fala comigo, Deus. Chama o meu nome. Antes que a arca seja levada, Deus, e que destruam todos teus altares, fala comigo, Deus. Chama o meu nome. Fala comigo. E se eu não entender, insista. Fala comigo.
Chama o meu nome mais uma vez, de mim não desista. Fala comigo, pois estou aqui e quero ser usado. É melhor ser um menino que te ouve. É melhor ser um menino que te obedece do que um sacerdote rejeitado. Agradeço minha oportunidade. Em você morrer, você precisa crer. Vai pagar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Pai do Senhor, igreja. Chegamos, conseguimos, estamos de posse de vitória. Nos acordamos, contemplamos as belezas que o Senhor nos concedeu, os livramentos, as bênçãos. Também passamos por dificuldade, por tribulação, mas se chegamos aqui é porque o Senhor é a nossa fortaleza e esteve conosco. Se chegamos até aqui porque estamos de posse de vitória. Se chegamos até aqui é porque vencemos mais uma batalha. Porque o Senhor esteve e está conosco. Independente do que se levantou, independente do que venha se levantar, Ele está conosco. E somos mais do que vitoriosos. João capítulo 9, versículo 7, a palavra de Deus nos fala que Jesus mandou um cego de nascença se lavar no tanque de Siloé. Após ter cuspido no chão e ter feito um lodo e colocado em sua visão. O cego obedeceu ao Senhor, foi ao tanque, se lavou e voltou enxergando. No princípio do capítulo, a palavra de Deus diz que Jesus passando viu esse cego. E interessante é que nos versículos seguintes, a palavra de Deus diz que os discípulos viram o cego e indagaram a Jesus pelo qual pecado ele tinha cometido por estar cego. Mas o Senhor viu o homem cego. Os discípulos estavam curiosos em saber o pecado do homem. Quantas vezes o homem não olha e vê a nossa falha, os nossos defeitos, mas o Senhor está nos vendo, está vendo nosso coração, está vendo nossa alma, está vendo nosso íntimo, está vendo o que é melhor que nós possamos oferecer a Ele. É o que está por dentro de nós, o nosso coração, pois só Ele sonda e só Ele conhece. Ele disse a Samuel: você vê com os olhos humanos, os olhos dos homens, mas eu vejo o íntimo que está dentro do coração. E assim aconteceu. Os homens perguntaram, indagaram e estavam preocupados pelo pecado que o cego tinha cometido. Enquanto os homens estavam preocupados com o pecado do cego, Jesus estava pronto para curar o cego.
Enquanto alguns estão preocupados com o que você veste, Jesus está pronto para lhe dar o vestimento. Enquanto alguns estão preocupados com o que está acontecendo, Jesus está pronto para dar solução com o que está acontecendo. Enquanto alguns estão preocupados por que você está vindo para a igreja, Jesus está dizendo: eu estou mandando ele ir para a igreja, porque é lá que eu vou dar a vitória a ele. Enquanto alguns estão preocupados, lhe criticando, o Senhor está olhando para você e lhe abençoando, lhe dando vitória. Enquanto alguns estão preocupados com o dia de amanhã, o Senhor está dizendo: não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã me pertence e novamente te darei vitória. O Senhor está preocupado e está olhando para te abençoar. Deixa os outros ficar preocupados com o que está acontecendo, com o teu pecado, com criticar, com o que você veste, com o que você faz, mas o Senhor conhece o teu íntimo, o teu coração, e é nisso que Ele pretende te abençoar. O cego foi, obedeceu ao Senhor. Interessante que depois que ele voltou vendo, porque obedeceu ao Senhor. Como é importante nós obedecermos ao Senhor. E a história diz que ali em Jerusalém, onde Jesus estava, próximo ao templo, onde o fato aconteceu, da onde eles estavam até o tanque de Siloé, era numa base de 800 a 900 metros, de 10 minutos a 15 minutos de caminhada para uma pessoa que tinha dificuldade de ver, uma pessoa cega. Mas aquele homem obedeceu ao Senhor, direcionou-se ao tanque e foi curado. Como é importante obedecer ao Senhor, porque quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Não, irmão Antenor, eu não estou podendo, eu estou cansado. Ei, vai para a casa do Senhor, que Ele está mandando você vir. Ele se responsabiliza, porque Ele quer te dar vitória, independente da forma que você esteja. Obedeça. O cego foi, obedeceu ao Senhor e foi curado. No versículo seguinte, a palavra de Deus diz que os que viam o homem cego agora se admiravam. Eita, é aquele cego, é aquele homem que não enxergava. E ele dizia assim: sou eu, sou eu, sou eu. Quem te curou? Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Muitos vão se admirar da forma da qual você se encontra hoje. Eita, o irmão Demi passava por ali de pé, ele agora está de carro novo. E é o irmão Demi? É, irmão Demi. Quem fez isso? Foi Jesus, foi Jesus. Eita, o irmão estava doente, mas hoje ele está saltando, está cantando, está alegre. Saiu do hospital, está contando vitória. Quem fez isso? Foi Jesus. É aquele irmão, é aquele irmão. Sabe por quê? Porque ele obedeceu, e a obediência procede o milagre. Obedece ao Senhor, o Senhor é contigo. Ele quer fazer maravilhas na tua vida. Não importa, não olha para as críticas, não olha para as calúnias, olha para o alvo, obedece a Cristo, que Ele quer te abençoar. Agradeço a oportunidade. Nos mínimos detalhes eu faço e desfaço só pra te alegrar. Eu abro e fecho a porta no tempo certo. Se for preciso, eu abro o mar só pra você passar e cantar vitórias. Eu convido também o nosso pastor Leonardo Félix para ele estar levantando um clamor por todos os pastores, independente dos ministérios, todos que estão de frente da obra do Senhor, porque a gente sabe que não é fácil. O inimigo, ele luta para fechar as portas das igrejas, e nós estamos de pé, porque estamos orando e buscando ao Senhor. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, Ele está operando.
pelos olhos da fé, todas as lágrimas. Não é outro Jesus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Alegria, irmãos, em ter a nossa missionária Bruna Michele, também nossa irmã Roberta ali. Irmãos, serva do Senhor, elas iriam estar sexta-feira passada, não foi, filha de Deus? Mas não houve possibilidade de chegar aqui. Mas hoje a filha de Deus veio e também não daria para ela chegar hoje, pois está enferma. Mas Jesus trouxe e aqui está. As servas do Senhor não precisam ser apresentadas porque são nossas, tá? Só que vai ficar comigo, tá? Cadê o Antenor? Vai ficar comigo, viu? Não é com o senhor, não. Aqui não, é comigo lá na sede, viu? Meus amados irmãos, vamos ficar de pé. Eu também peço oração por mim. Ontem e hoje, eu e o gigantão ali, o Mateus, a gente trabalhou muito, muito, muito mesmo, mas Deus tem sido fiel e tem dado vitória. Porque às vezes o trabalho estratégico, ele consome muito da gente, mas Jesus tem sido fiel. Eu peço oração por nosso pastor Mário, por nosso pastor Manuel Mendes Costa, pois também são carentes de oração. E eu peço à igreja que oreje por mim, enquanto eu estou apresentando a todos os pastores, apresente a todos os pastores também. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai de misericórdia, nessa noite feliz, neste santo lugar, ó Deus amado, eu te louvo, te engrandeço, porque já foi louvado hinos ao teu nome, Senhor. Louvores ao teu nome, Deus. Ó Pai amado, Pai querido, é bem verdade que muitos estão aqui em um esforço sacrificial tremendo, mas chegaram até aqui, Senhor. Fizeram um esforço descomunal, mas chegaram até aqui, pois o Senhor é digno, Senhor, de glória, de honra e de louvor. Deus, muitos faltaram hoje, Senhor, e eu te peço para que o Senhor os ajude, os abençoe também, estenda tuas mãos, aleluia, abre os olhos dos teus filhos e filhas e mostra-o, ó Deus, que já é tempo, Senhor, da tua igreja estar com os pés mais juntos e está intercedendo, ó Pai. A tua filha aqui especificou, Senhor, um clamor especial, um clamor, aleluia, singular, voltado para aqueles que o Senhor separou para o pastorado. Deus, está aí, Senhor, muitos pastores sendo alvo, Deus amado, de flechas, de apontamento, de investidas satânicas. Outros, Deus querido, trazendo o teu nome a escândalo, porque carregam o título pastoral. Mas, Deus amado, eu te peço, Senhor, ainda por aqueles, aleluia, que são remanescentes teus aqui na terra, aleluia, coloca-os em tuas mãos, aqueles que têm um real compromisso, aqueles que pagam o preço, Deus querido, pela chamada que o Senhor chamou. Deus, estende tuas mãos e ajuda-os, ajuda-nos, ó Pai. Somos carentes, somos humanos, somos limitados, somos falhos, somos pecadores também, Senhor. E ai de nós se não é a tua misericórdia, ai de nós se não é a tua graça,
graça. Ai de nós se não é, aleluia, o teu amor. Deus querido, Deus amado, coloco todos os teus filhos ungidos teus, os que estão trabalhando, os que estão enfermos, os que estão desapercebidos, os que estão entristecidos, os que estão cansados. Deus, vai com teu manto, aleluia, envolve-os, aleluia, reabastece-os e diz para eles, Senhor, que a caminhada não acabou. Toma-os pela tua mão direita e diz que o Senhor é Deus forte, varão de guerra e que nunca perdeu batalha. Deus amado e querido, coloco os teus servos, aleluia, em tuas mãos. E isso, Deus, é um clamor da tua igreja, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Se todos concordam, digam amém. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Deus abençoe, missionária. Vamos ouvir a comissão, louvar ao Senhor. Após a comissão, o irmão vai estar louvando ao Senhor para recolher os dízimos e ofertas. Vai preparando já aí com os Ave Mateus para a gente não perder tempo, que ainda vai ter a cereja do bolo, amém? Que é a palavra do Senhor. A comissão. Mulheres guerreiras, sauda a igreja com a paz do Senhor. Tem providência pra você, surpresa. Notícia boa pra acabar tristeza. Não te esqueça, pois sou teu amigo. Seja na água ou no fogo, eu estou contigo. Minha palavra reverte a sentença, porque eu sou Deus de providência. Antes que Sara mandasse Agar ir embora, que a água acabasse a terrível hora, chegasse de fato, eu já tinha uma fonte. Antes que o profeta Elias fosse para o ribeiro, Um tempo de seca e grande desespero, eu já tinha carne e pão lhe esperando. Antes que Amã agisse contra o povo meu e fizesse uma forca para Mardoqueu, eu já havia repreendido o sono do rei. nunca fui surpreendido, pois eu sei de tudo. Eu sou no passado, presente e futuro, e tudo está debaixo da minha lei. Tem providência pra você, surpresa. Notícia boa pra acabar a tristeza. Não te esqueça, pois sou teu amigo. Seja na água ou no fogo, eu estou contigo. Em Esse deserto dando glória, porque depois da luta vem vitória. minha palavra reverte a sentença. Acalma o teu coração. Pra que tanta inquietação? Eu estou no controle, vai passar. Tá preocupado com o quê? O Deus da provisão sou eu. Não te abandono, sobre agora o teu problema. Também é meu, porque eu sou providencial.
família. Eu sou a providência certa que você precisa. Na hora exata eu sei que supro a necessidade. Não vai faltar, não vai morrer, porque vai ter milagre. Sou providência no deserto, pois eu estou bem perto. Despreocupa, pois o Deus da providência já está aqui. Pra você, surpresa, notícia boa pra acabar a tristeza. Não te esqueço, pois seja na água ou no fogo, eu estou contigo. Enfrenta esse deserto dando glória, porque depois da luta vem vitória. Minha palavra reverte a sentença, porque eu sou Deus de providência. O irmão Demi com a oportunidade para louvar ao Senhor. E a irmã Michele recolhe os dízimos e oferta. Amém? Quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Tem providência para você, viu? Deus trabalha assim. Fala uma segunda para mim, Michele. Vai. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De grato louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Canta mais forte. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Canta, mano. Celebrarei a ti, ó Deus, do meu viver. Cantarei e as tuas sombras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Toda a terra com cântico de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, do meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu um Deus, pois tu és, Senhor, pois tu és. Toda a honra e a glória para ti. A glória, a força e
e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Celebrarei a ti, ó Deus, do meu viver. Cantarei e contarei as suas sombras, pois com tuas mãos foram criar terra, céu e mar e todo ser. Toda a terra celebra a ti, com cântico de júbilo, pois tu és. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu convido a missionária Bruna Michele. Ela vai estar orando, agradecendo a Deus por todos os contribuintes dos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. E também já convido a missionária Cristiane para cá, porque a mesma oração também pela missionária Cristiane, que é a preleitora da noite. Amém? Pode vir, missionária Cristiane. Glória a Deus. Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor. E assim como foi nos ordenado, vamos orar pelos dizimistas e ofertantes, contribuintes dessa noite, à casa do Senhor e pela nossa missionária em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te rendemos graça, louvor e toda adoração, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo, ó Deus, por ter chegado até aqui nessa noite. Senhor, te peço, Senhor, por cada um que contribuiu, Senhor, por aqueles, Senhor, que não podem, Pai, contribuir, que o Senhor possa abençoar da mesma forma, Pai, que aqueles, Senhor, que não pôde, Deus, nessa noite. Senhor, vai abrindo as comportas dos céus, celeiros, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, daquele que vai administrar, Senhor, o teu tesouro, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. Também, Senhor, te pedimos pela vida, Senhor, da tua filha, Pai, que aqui se encontra, Deus querido, e vai trazer, Senhor, a tua mensagem, ó Deus, que ela venha diminuir, que tu venha crescer. Continue, Senhor, falando com a tua igreja, aquilo que a tua igreja precisa, aquilo que a tua igreja necessita nesta noite, Pai. Ah, Senhor, vai dispensando, ó Pai, bênção sem medida, cura, libertação, livramento, ó Deus, nessa noite. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja na graça e na paz de nosso Senhor. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu peço que a igreja se coloque de pé, por gentileza, para a gente ler a palavra de Deus. Vai ser uma palavra bastante conhecida da igreja. Mas foi essa palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração. 2 Reis, capítulo 5, o verso 10 e o verso 14. Diz assim a palavra de Deus: eu já estou regozijada e já vou sair daqui de posse de vitória, porque Deus usou o servo dele para confirmar aquilo que Deus ele tinha colocado no meu coração. Quando ele disse assim: vai e lava-te. Deus confirmou aquilo que ele tinha colocado no meu coração nessa madrugada. E eu vinha dizendo ao Espírito Santo: Deus,
fala com a tua igreja, fala com o teu povo, Senhor. Me dá um sinal, Pai, para ver se essa palavra mesmo que o Senhor quer que eu passe para a tua igreja, Senhor. E Deus usa o nosso presbítero Atenor. E a palavra já saiu. Aqui, 2 Reis, capítulo 5, verso 10, diz assim: E então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Verso 14. E então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra que Deus, Ele colocou na minha vida, para passar para a igreja. Glória a Deus. Eu quero, desde já, agradecer primeiramente a Deus, e também eu quero agradecer ao meu pastor, pastor Leonardo Félix, pela confiança, e também a minha missionária e coordenadora, pela confiança de trazer a palavra de Deus nessa noite. Já fazia um tempo que eu não pregava, tantas coisas aconteceu, fiquei impossibilitada de chegar para ministrar a palavra do Senhor. E aqui a igreja, ela conhece bastante e profundo essa passagem da palavra do Senhor, que fala sobre um comandante, um general de guerra, um homem que sempre ia para as batalhas e ele ganhava. Ele nunca perdia. E a palavra de Deus, aqui no capítulo 5, logo no comecinho, começa o texto com o nome dele, Naamã. O Naamã, no original, ele quer dizer agradável. E quando a gente olha para a história de Naamã, nessa passagem, a gente vê que não tem o nome dele não compete com aquilo que ele está passando. Porque o nome dele é agradável e ele não está passando nada agradável, né? Ele está leproso. A gente sabe que a lepra naquela época ela não tinha cura. Ela não tinha cura. E ele tinha essa lepra e nem todo mundo sabia também que ele tinha essa lepra. Porque os homens que estudam essa história bíblica diz que a lepra de Naamã era escondida. Ela era um lado esquerdo, escondido debaixo daquela vestimenta daquele comandante. Um homem que tinha autoridade, um homem que ia para a guerra, ele ganhava, e numa nação pagã, e agora Naamã se encontra naquele estado. Mas a Bíblia diz que Naamã ele foi e ele trouxe cativa uma menina. E essa menina ela veio para dentro da casa de Naamã. E o que eu acho interessante, que é quando a menina está longe, a lepra está ali. Mas quando a menina veio, a lepra está longe. Por quê? Porque a menina ela trouxe esperança para a vida daquele comandante. Ele podia ser um homem importante, ele podia ser ele era um bom espadachim da época, ele falava outros idiomas, ele não era qualquer homem, ele era um homem que tinha um conhecimento profundo, mas, porém, a Bíblia diz que ele era leproso, então ele precisava de cura, e Deus queria curar ele, mas tinha uma condição também, porque muitas vezes Deus quer operar na vida dos seus servos e das suas servas, mas também tem uma condição para isso acontecer. E ali a Bíblia diz que ele vai, a menina, ouvindo
aquilo que ele estava passando, porque só quem sabia da lepra de Naamã era a mulher, a menina e o rei, a quem ele servia. Não era todo mundo que sabia. E ele traz aquela menina lá de Israel. E a menina entra na Síria para ficar lá na casa de Naamã. Mas a Síria não entrou na menina. Não importa onde você esteja. Mas o Deus que você serve, aonde quer que você esteja, não vai perder a essência que você tem, só se você quiser. E diz que aquela menina era de Israel. E ela entra na Síria. E quando ela vem com Naamã, cativa, escrava, não veio pai, não veio mãe, não veio tio, não veio parente nenhum. Mas veio um Deus que pode todas as coisas. O Deus de Israel estava dentro da menina. Não despreze quem Deus coloca perto de você. Muitas vezes é uma pessoa pequena que você olha e você não vê nada. Mas Deus, Ele sabe que Ele usa. Porque Deus, Ele faz dos seus servos, das suas servas, um instrumento. Porque a cura de Naamã começou dentro da casa dele, aonde Deus queria operar. E ali a menina chega para Naamã e diz assim: olha, tem um profeta lá. Se você for lá, você vai ser curado. E a Bíblia diz que Naamã, ele prepara a sua comitiva, prepara ouro, prepara a prata, prepara tudo que ele tinha para ir de encontro. E ele vai, mas só que ele não vai direto para o profeta. Ele vai primeiro para o palácio, lá no rei. E o rei disse: por acaso eu sou Deus para te curar? Ele foi no lugar errado primeiro. Muitas vezes as pessoas pedem a bênção porque eles não vão no lugar certo. E ali ele vai. Aí o profeta Eliseu disse: não, manda ele vir a mim. E ele vai para o profeta com a sua comitiva. E quando ele chega lá, ele achava que ia ser bem recebido, porque é um homem importante. Um homem de posição. Um homem que era honrado. Um homem que era respeitado. Um homem que era valente. E ele achava que ia ser bem recepcionado. Mas quando chega lá, aí o profeta, ele manda um mensageiro a Naamã. Vai lá e diz a ele que ele se lave 7 vezes lá no Rio Jordão e ele ficará curado. Ou quando ele recebe o mensageiro com essas palavras, a Bíblia diz que Naamã ele fica indignado. Ele fica furioso. Porque Naamã queria que as coisas acontecessem do jeito dele. Mas Deus, quando Ele quer operar, tem de ser do jeito de Deus. Porque quem entra aqui dentro dessa casa, igreja, pode ser doutor, pode ser advogado, pode ser o que for, mas você tem de ser submisso ao Espírito Santo. Aqui você tem de se despojar de tudo que você sabe, de tudo que você aprendeu.
Se você quiser que Deus ele trabalhe na sua vida, tem de esquecer o título. Primeiro mergulho de Naamã. Aproximação. Naamã tinha de se aproximar de Deus. Deixar do orgulho dele, da soberba. Porque ele vivia dentro daquela roupagem de um comandante, de um general. E ele se achava o tal. Podia fazer e desfazer. Mas com Deus não. Deus nem é assim não, igreja. Ele tinha de sair do lugar que está para se aproximar de Cristo. Segundo o mergulho dele, ele tinha de dar o mergulho da humildade. Ele tinha agora de aprender a ser humilde, a reconhecer os seus erros, os seus atos. Esqueça da sua posição, dependência total de Deus. Terceiro mergulho de Naamã, obediência. Ele tinha de obedecer aos princípios que foram ensinados pelo profeta. Era por fé. Quarto mergulho de Naamã, o mergulho da necessidade. Todos nós temos uma necessidade. Todos nós temos. E 3 grupos de pessoas acompanhavam Jesus. Primeiro grupo, os que buscavam as falhas de Jesus. Ia só para ver as falhas. Segundo grupo, o grupo que só ia para ver o que aconteceria. Não tem gente que é assim? Eu vou lá na casa dele para ver o que é que vai acontecer. Quebra a cara. Quem serve a Deus nunca vai ser pego de surpresa. Porque Deus ele revela antes de chegar. Aí o terceiro grupo que acompanhava Jesus. O grupo dos necessitados. Dos que queria Jesus. É forte isso. Aí o quinto mergulho de Naamã. O mergulho da renúncia. Ele precisava renunciar sua posição de fama, sua roupagem de general, para poder ele provar o que era verdadeiramente um milagre. Aqui, nesse texto, quando aqui no 10 diz assim, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai. Quando ele disse, vai, o milagre já estava acontecendo, igreja. Não foi a água do Rio Jordão que purificou Naamã. Foi a obediência à palavra de Deus. Aí ele disse, vai e lava-te. E ele foi e se lavou. Mas o Espírito de Deus, ele me levou a algo mais profundo. No 14 diz assim, então desceu e mergulhou. Vamos entender aqui. Esse desceu, ele vem do verbo descer, que quer dizer o modo imperativo que está no tempo presente. Ele estava no tempo presente. Indica uma ação que está acontecendo. Naquele momento estava acontecendo uma ação, tanto espiritual como material. Porque quando o material ele se revela já no espiritual, já está acontecendo. Então, a gente tem um exemplo também na Bíblia
bastante interessante. Diz que um homem rico, um homem publicano, ele era chefe dos publicanos. A Bíblia diz que esse homem ele é rico, mas a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. E ele sobe numa árvore. E quando ele sobe nessa árvore, ele fica aguardando Jesus passar para ele ver Jesus. E lá vem Jesus com a multidão. E está Zaqueu lá em cima da árvore. E Jesus fita os olhos para cima e diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Jesus manda que ele desça. Porque quando Deus ele manda a igreja descer, porque ele quer um particular com você. Porque muitas vezes você está fazendo algo do seu jeito e não do jeito de Deus. Aí está dando tudo errado. Porque a lepra, irmão, ela deixa a pessoa insensível. A pessoa fura a pessoa, aperta, mas não sente. Então ele estava assim. Então ele precisava descer para poder ele enxergar as coisas espirituais, para poder ele ter um encontro com o Deus de Israel. Aí ele desce. Aí o Senhor Jesus diz: bora, eu vou na sua casa hoje. Hoje o negócio é lá na tua casa, Zaqueu. E a Bíblia diz que quando chega lá, Jesus tem um particular com ele, né? Aí Jesus começa a conversar com ele e ele diz: olha, Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais, porque Zaqueu ele entendeu o que é descer. Muitas vezes a gente tem de descer, igreja, da posição que a gente está. Esse Naamã, ele era honrado, ele era valente. Mas Naamã, ele tinha um problema que não podia resolver. E aquela menina aponta agora a cura para Naamã. E eu fui dar uma pesquisada mais profundo nessa palavra descer. E eu encontrei. A palavra descer está presente em 43 versículos, 24 capítulos e 17 livros da Bíblia. Quando ele diz descer depressa, ele quer dizer é urgente. É urgente para descer. A gente vê aqui também o exemplo de Jeremias, quando o Senhor manda ele descer à casa do oleiro. Deus queria mostrar a ele como era que o oleiro trabalhava. A gente também tem um exemplo na Bíblia que o próprio Deus ele desceu sobre um monte. O que é que nós aprendemos? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, em toda a sua glória, ele se fez pobre e habitou entre nós. Ele deixou toda a sua glória e ele desceu para a terra. Se o nosso próprio Deus, ele desce, igreja, e porque eu e você não desce na presença dele. Eu achei muito lindo. Aqui essa passagem eu vou ler aqui. Deixa eu ver se é essa. Êxodo 34. Êxodo 34.
34:5 diz assim: E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. O Senhor desceu. Glória a Deus. Por isso que Deus, Ele manda que a gente desça. Quando a gente desce, a gente reconhece os nossos erros. Nós abre o coração e a gente se rende a Deus. Jesus disse depois: desce depressa. O tempo é agora. A oportunidade não pode ser adiada. Deus manda que desça. O que é que nós aprendemos? Que Naamã, ele precisava descer daquela posição. Ele precisava entender as coisas de Deus, porque ele era de uma nação pagã. Ele não conhecia o Deus de Israel. Mas depois que Naamã desce, e ele dá os 7 mergulhos, e ele volta para a casa do profeta. É lindo isso, viu? Diz assim: E então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva. Chegando, pôs-se diante dele e disse: E eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceite uma bênção do teu servo. Mas ele não podia aceitar a bênção dele. Porque se o homem estava leproso, pastor Leonardo, tudo que o homem tocasse estava impuro. Então, se ele aceitasse aquela bênção dele, né, ele ia receber a lepra. Mas ele recusou. Quando você for pregar em algum lugar, e alguém, quando terminar o culto, vir te dar dinheiro, não aceite. Porque a palavra de Deus, ela não é comprada. Ela não é vendida. Não aceite. Porque a palavra de Deus, ela diz: dás de graça o que tu recebeste de graça. E muitas vezes vem aqueles bajuladores. Bajular o servo de Deus que está ali cheio da unção, que paga um preço para chegar ali no altar, não é fácil. Ele não chegou ali de paraquedas. Teve uma preparação antes. Aí o que está lá, no lugar de orar por aquele servo, para Deus dar mais unção, mais graça, mais conhecimento, aí vai querer comprar a bênção daquele servo por dinheiro. A honra e a glória não é nossa, igreja. A honra e a glória é dele. Foi ele que nos chamou. Foi ele que nos capacitou. É ele que trabalha em nossa vida. Aquele homem queria comprar a bênção, mas o profeta ele rejeitou. Porque também diz que na época dos profetas, eles tinham também o costume de presentear os profetas. Eles tinham esse costume de dar presente a eles. Mas Eliseu disse: comigo não. Eu estou dizendo isso aqui porque já aconteceu comigo.
de eu ir pregar em algum canto e quando terminar o pastor querer dar as ofertas. Eu disse, pastor, eu não quero nada não. Eu vim aqui pregar para as almas. Meu alvo aqui é ganhar almas. Já aconteceu comigo isso. Mas eu também rejeitei. Eu disse, quero não. E a gente vê aqui que Naamã ele volta para casa não somente curado, mas ele volta também salvo. Porque o alvo de Deus não era só curar Naamã, era salvar Naamã da idolatria que ele se encontrava. E ele volta também salvo, porque ele agora conhece o Deus de Israel. Ele teve o reconhecimento. Ele disse, agora eu reconheço que em Israel, lá no 14, no 15, que ele quando chega para Eliseu, e ele diz, não há Deus senão em Israel. O Deus daquela menina salvou ele da lepra. Porque imagine o coça-coça que era debaixo daquela vestimenta. Qualquer coisinha que a gente tem na pele já coça, já dói, já incomoda. Imagine, missionária Andréia, uma ferida aberta, aquilo doendo, aquilo coçando, aquilo incomodando. Mas Deus, Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que salva. Ele é o Deus que faz. E Deus, Ele fez na vida de Naamã. E o que eu acho tão lindo é que depois de tantos séculos que passou, tantos anos, o próprio Jesus fala de Naamã. Diz que no tempo de Naamã tinha muitos leprosos, mas só ele foi purificado. Para você ver que o Senhor Jesus lembra lá no presente do passado que Naamã foi curado. Porque Naamã precisava de uma cura. Ele precisava de uma libertação. Ele precisava sair do seu orgulho. Quando estamos orgulhosos ou sentimos que somos alguma coisa, a gente não recebe nada, missionária. Nada. Porque Deus, Ele não trabalha com soberba. Ele trabalha com renúncia. Quem é soberbo, Deus despreza. O soberbo, ele não alcança nada de Deus. Altivez, nariz empinado, não. Título, para Deus não. Agora, se você for uma pessoa que renuncia à sua vida, desce na presença de Deus, se humilha e mergulha ali na presença de Deus, aí Deus diz sim, com esse aqui sim. Você vê que ele mergulhou a primeira vez, não aconteceu nada. Ele mergulhou a segunda, nada. Ele mergulhou a terceira, nada. A bênção dele só veio na 7ª vez. Porque Deus, ele é perfeito. E ele faz coisa tudo perfeito. Deus deixou ele mergulhar. Deus deixou ele se humilhar. Por quê? Porque o Rio Jordão, irmão, era uma água imprópria para banho. Ela era uma água suja. Mas foi que ele disse, lá na minha terra tem rios que são mais limpos do que esse. Ele queria ensinar o profeta. O profeta disse, não, aqui, se tu quiser a cura, tem de ser do jeito de Deus. É por isso que muitas vezes os templos, pastor Leonardo, está cheio. Mas muitas vezes é pessoas soberbas, pessoas que querem ser, pessoas que querem aparecer, pessoas que querem ser até mais do que o Senhor. Aí Deus pega e fala, Deus começa a soprar. Porque a peneira de Deus, ela vem. Deus peneira. Deus sabe do coração.
Deus sabe da intenção, Deus sabe de tudo. Quando o profeta Samuel, ele foi à casa de Jessé, está ali o profeta Samuel, com chifre de carneiro, com azeite, para ungir o rei. E ele chega lá, cada homem bonito, cada homem forte. Aí Deus disse, não, não é esse. É esse? Não, não é esse. Samuel, Samuel, tu olha a aparência e eu olho o coração. É lá dentro que Deus olha. E aqui eu termino, né? Eu vou passar o microfone para o nosso pastor Leonardo Félix. Eu não vou mais à frente, porque eu estou morrendo de dor, pastor. A Zerna está doendo. Foi muito difícil de eu chegar aqui hoje. Um foi para a UPA, a outra já queria também ficar doente. Eu digo, não, pelo amor de Deus, Jesus, segura aí. Aí a outra chega com o neném, né? Aí pronto. Aí hoje eu tive um dia meio carregado, aí as hernias estão doendo, está me castigando. Mas eu disse, eu vou chegar lá. Em nome de Jesus. Então a gente tem de descer. E amanhã pela manhã, para a glória de Deus, eu creio, meu Deus, que tudo vai dar certo. Já deu. Eu vou estar aqui descendo. Mesmo que não venha ninguém, mas eu tenho fé bastante para descer. Porque o ano passado eu estava passando uma situação muito difícil, Michele. Eu não disse para ninguém. Nem para a missionária André, que eu converso minhas coisas com ela, mas dessa eu não disse. E eu estava sofrendo muito. Foi depois da festa das crianças. E o Senhor disse que eu descesse. E o Senhor disse, faça um jejum de 3 dias. Eu nunca fiz esse jejum na minha vida. Eu passei 3 dias só bebendo água. A minha testemunha está aqui, ó. E minha mãe dizia assim, você não vai comer? Eu disse, não. Porque a ordem de Deus é 3 dias. Pense na agonia que eu passei. Da investida de Satanás, que vinha oferecer os pratos. Porque ele sabia que eu estava no momento de sacrifício e estava em obediência a Deus pelaquilo que Deus mandou eu fazer. No meu ministério eu nunca fiz um jejum de 3 dias. Fazia sim, mas comendo. Mas dessa vez foi diferente, isso era água. Mas também no terceiro dia, quando eu entrego o jejum, quando é no outro dia, no 4º dia, parecia que eu não andava, parecia que eu flutuava assim no ar. Subia e descia assim, uma coisa tão boa que eu não sei nem explicar à igreja. Né? E dias depois, acho que uns 15 dias, minha filha entra em parto, em processo de parto, e se eu não tivesse obedecido aquilo que Deus tinha me dito, minha filha estava debaixo da terra. Mas Deus de Israel, Ele chegou primeiro naquela maternidade e salvou a vida da minha filha e a vida da minha neta. Porque quando tirou minha neta de dentro da minha filha não viu mais, porque já estava desmaiada e já estava no oxigênio para ir para debaixo do chão. Mas Deus, Ele chegou e restaurou a vida da minha filha e da minha neta, que já estava paralisada dentro da barriga da minha filha. Porque Deus, Ele é Deus, igreja. Quando Ele mandar você descer e Deus mandar você fazer, faça aquilo que Ele manda, se você quiser ter vitória. E aqui eu agradeço pela oportunidade e passo o microfone para o meu pastor Leonardo Félix. Aqui é tudo dele. Estou aqui por ele, eu vim louvar a ele. A promessa é dele. Quem mandou foi ele, e quem não concordar Com o que ele faz. vai reclamar a ele. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Que Deus faz assim, Deus usa a menininha para falar com os grandes. Né? Deus usa a menininha que a Bíblia
não faz nem menção do nome dela. Né, que foi levada escrava. Glória a Deus. Mas ela, olha, Naamã. E Deus, né? Deus é quem manda em Naamã, irmãos. Deus manda em Naamã e acabou-se. Olha, irmãos, eu quero agradecer uma bênção e a gente já vai ficar de pé para ir embora, tá bom? Naquele dia, chegou uma bênção. Eu sou. Foi uma bênção material, tá, irmãos? Então nós somos o pequenininho, diante de grandes clínicas que tem aí, nós somos o pequenininho, nós não temos incentivos, nem ninguém dentro da área política, que a gente sabe que quando tem muita coisa assim. Nós estávamos pelejando contra 2 gigantes, porque chegou alguém com um contrato. E aí nós éramos a última opção, a terceira. O juiz mandou procurar 3. Nós éramos a terceira, a última opção. Nós éramos a última opção. Nós não tínhamos a influência, nós não tínhamos o político, nós não tínhamos a estrutura. É boa, é muito boa a estrutura, mas a estrutura que as outras aparentemente têm, mas a gente não tem Deus. E que tem Deus, irmãos. Quem tem Deus? Aleluia. Aí chegou a notícia. E a decisão está favorável para a Clínica Colorir. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus faz coisas grandes. Alguém foi até alguém foi no gabinete de um político, e eu não quero entrar em nomes aqui. Olha, faz assim, faz assim. Aí alguém foi lá, prometeu, não foi, Mateus? Não foi? Sondou, arrodeou de um lado, arrodeou. Não adianta, não há encantamentos contra Jacó. Ei, Jacó, você tem dono, tem dono. A menina foi levada escrava, mas ela não era descendente de Jacó. Então não tem encantamento contra a menina. Aleluia. Pode até querer tirar a tua identidade, tirar o nome. Não vou tirar o nome, vou botar nome não vou registrar. Não vai ficar o registro do nome dela. E para que nome? O nome que cresce aqui é o dele. Mas está aí os vasos. Cadê as meninas e os meninos que Deus usa? Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus? Amanhã tem consagração. Aleluia. Vamos estar. Olha, irmão, muita gente. Lembra, eu falei isso lá na Reforma, lá na igreja. Os irmãos estavam lá, alguns dos irmãos que estavam lá ouviram. Falei isso no púlpito aqui, que alguém chegava e dizia: mas pastor, às vezes tem alguns assuntos que a gente quer ouvir e de repente a gente não escuta. E a pessoa que estava falando isso foi exatamente, não cortou não, né? Está gravando aí, eu quero que grave, porque eu sei que assiste depois. É exatamente a pessoa que não vem para a igreja. Irmãos, venha para a igreja. Porque às vezes alguém olha assim, um lado da igreja aqui, ó como está vazio, só tem gente aqui mais do lado de cá, né? Pronto. E Deus escolheu este culto para dar esta palavra. Eu tomei posse. Eu tomei posse. Irmãos, Deus não tem esse negócio de vai falar no culto que eu quiser ir. Não, vem-te embora, porque possa ser que a bênção, o anjo da bênção esteja passando, e aí tem crente que pode perder a bênção.
Aí veio dizer para mim, não tem uma palavra, não espere palavra só do pastor, não. Deus usa o pastor, Deus usa a missionária Lindinalva, Deus usa a missionária Bruna, Deus usa a missionária Andréa, Deus usa a irmã Maria, Deus usa o irmão Demi, usa a missionária Cristiane, usa a nossa cantora, aleluia, glória a Deus, nossa irmã Michelle. Usa quem Ele quiser, irmão. Usa uma menina que a gente até hoje não sabe o nome dela. Ele usa quem Ele quer, na hora que quer. Resta-nos. Está, eu estou aqui, eu brinquei ali agora com a irmã Roberta, com a missionária Bruna vindo para cá, eu dizia, hoje foi o dia dos doentes, vim para o culto, tem um bocado de gente cansado, enfermo, todo mundo quebrado, mas chegaram para ouvir que Deus, Ele ainda muda a situação, Deus muda a situação. Deus muda a situação. Amém? Até a preletora disse, eu também estou enferma. Amém. Eu até de farda ainda estou. Eu e o Mateus. Não é porque às vezes a porta arreia e a gente continua na batalha lá dentro. Né? Mas Jesus dá vitória. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos orar para a glória e honra do nome de Jesus. Quantos mais necessitam das orações? Oremos. Soberano e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por esse círculo de oração noturno maravilhoso. Deus amado, Deus querido, te peço uma bênção toda em especial para cada um dos teus filhos e filhas que aqui chegaram, os que não puderam chegar, e Deus, até os que não quiseram chegar, Jesus, põe desejo no coração deles, para que venham, Senhor, pois existe um grande segredo, Deus, de vitória em estar na tua presença em comunhão com os irmãos. Ó Pai amado, Pai querido, eu te louvo, eu te engrandeço, por cada dia que o Senhor tem preservado, aleluia, os nossos passos. Te peço agora, Senhor, leva-nos em paz, nos dá uma boa noite de sono reparadora. Oh Deus querido, estabelece conosco a tua aliança, visita-nos no meio da noite e nos desperta, Senhor, para estar entrando em oração e te buscando nas madrugadas. E depois, ó Pai amado, o Senhor permitindo, faz com que o raiar do dia seja para a glorificação do teu nome. Te agradecemos pelos dias de hoje, te agradeço por todas as vitórias que o Senhor já nos tem concedido, que tem concedido ao teu povo. Oh Pai amado, Pai querido, Pai de amor, continua, Deus, abençoando o teu povo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo o sempre. E toda a igreja diz: amém. Se eu digo J, se eu digo E, se eu digo S, se eu digo U, se eu digo S, o que foi que eu disse? O que eu disse? Em breve voltará. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus e dê uma boa noite de sono a cada um para a glória de Jesus.